aqui mais abençoado do que você entrou. Jesus veio para nos tirar debaixo de um poder muito maior do que o poder do homem. Jesus está falando, eu vim aqui, eu trouxe você aqui essa noite para mudar o plano. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Aqui está ou não está o povo pentecostal? Agora me deu firmeza para pregar. Louvado seja o nome de Deus. Tem gente que não entende, né? Mas quando você se identifica como pentecostal, você está falando que você crê na ação do Espírito Santo. Que você crê que o Espírito Santo ele pode usar você para sarar, para curar, para salvar, para libertar. Aleluia! A ação do Espírito Santo, independente se você crê ou não, ela é presente aqui neste lugar, amém? E por isso nós podemos dizer que nós somos pentecostais e que o Espírito Santo ele tem, aleluia, liberdade para agir aqui neste lugar. Abra sua Bíblia por gentileza, livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Vai dizer assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra que eu tenho para trazer para você essa noite, meu irmão, é bem simples, é bem tranquila, mas eu tenho certeza de que Deus ele tem algo para falar com a sua vida essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem que eu quero trazer para você não diz respeito ao livro e nem ao capítulo de Isaías, mas eu quero usar apenas como base para aquilo que Deus ele quer falar aqui essa noite, que aquilo que Ele tem para a sua vida é bem maior do que aquilo que você mesmo planejou para você. Aquilo que Deus ele pensou para a sua vida é infinitamente mais e melhor do que aquilo que você planejou para você. Amém? Aqui apenas na introdução nós podemos ver que o texto de Isaías capítulo 55, versículo 8, ele já nos dá algumas definições para a nossa vida e que nós podemos entender. A primeira delas é que os pensamentos, ou melhor, existe o pensamento do homem, mas existe o pensamento de Deus. Existe o caminho do homem, mas existe o caminho de Deus. E também o texto vai falar que o pensamento do homem, ele não é o mesmo pensamento de Deus. E nem o caminho do homem, ele é o mesmo caminho de Deus. E ainda ele vai qualificar, vai dizer que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os pensamentos dos homens. E ele também vai falar que os caminhos de Deus, eles também são maiores do que os caminhos dos homens. E isso é que é muito importante nós sabermos, entendermos, compreendermos e guardarmos para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor, no que diz respeito a estes dois aspectos, tanto aos pensamentos de Deus e os pensamentos do homem, os caminhos do homem e os caminhos de Deus, ele vai fazer sempre uma distinção e ele sempre vai nos encaminhar
sempre vai nos dizer que é melhor nós irmos pelos pensamentos de Deus do que pelos pensamentos do homem. Sempre o caminho de Deus vai ser infinitamente melhor do que o caminho dos homens. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 vai dizer: já que vós já estáis ressuscitados com Cristo, então pensai nas coisas que são lá de cima, aonde Cristo está assentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Então a palavra do Senhor, ela já nos adverte que os nossos pensamentos, eles não devem estar fixados aqui nesta terra, mas está voltado para a nossa pátria celestial. Se Cristo está no céu, então o nosso pensamento tem que ser o céu, a nossa visão tem que ser o céu, o nosso almejo tem que ser o céu. Tem gente que parece que pensa que vai morar para sempre nessa terra e não se prepara para o lugar para onde ele está indo. Toda vez que você vai fazer uma viagem, você não vai de qualquer forma. Toda vez que você vai para algum lugar, antes você se prepara. Você prepara a sua mala, você prepara a sua roupa, você prepara o seu financeiro. Você não vai de qualquer forma. O céu é a mesma coisa. Ninguém vai de qualquer maneira para o céu. Ou você se prepara, ou então você vai ficar. Você já viu aquele filme Esqueceram de Mim? Então, você tem que se preparar, meu irmão. Você tem que estar preparado. Você tem que pensar no céu. No que é que você está pensando? Aonde está o seu pensamento? Nas coisas da terra ou nas coisas do céu? A palavra do Senhor também vai nos advertir quanto aos caminhos. Ela vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus ele vai dizer: entrai, pois, pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há os que a encontrem. O caminho que leva à salvação, ele é o melhor caminho. Ele é o caminho que Deus ele quer que nós andemos. No entanto, Jesus ele vai dizer que este caminho é estreito, é difícil andar por ele, é complicado andar por ele, mas ainda assim é o melhor caminho, ainda assim é o melhor trajeto, ainda assim é o melhor lugar que eu posso estar andando. É nos caminhos que Deus ele tem para que eu ande. Os planos de Deus sempre vão ser melhores do que os nossos. Os planos de Deus sempre vão ser melhores do que os seus. É certo que todos nós fazemos planos. É certo que todos nós nos planejamos, temos projetos, temos sonhos, temos almejos, fazemos metas, todos nós temos isso. E temos que fazer, porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas os meus planos e projetos, os meus sonhos, os meus pensamentos, eles têm que estar balizados com o que a palavra nos ensina e o que Deus ele quer para a nossa vida. Nós vamos aprender no decorrer da Bíblia. Podemos lembrar de Abraão, o patriarca Abraão. Quando Deus ele chama Abraão, capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus ele faz essa promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. Quando Deus ele vai aparecer novamente para Abraão, ele tem 99 anos, em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Vai dizer que Abraão tem 99 anos. Só aí foi 24 anos que se passaram. Deus já tinha feito uma promessa para Abraão 24 anos atrás.
dos planos que Deus tinha para a vida de Abraão, dos projetos que Deus tinha feito para Abraão. Só que Abraão foi tentar fazer pelas vias naturais. Nesse ínterim de 24 anos, Abraão ele pega uma mulher chamada Agar, era serva de sua esposa. E por meio, Sara dá Agar para Abraão para que eles tivessem um filho, porque Sara não podia ter. E Deus já tinha avisado, Deus já tinha dado para Abraão que ele abençoaria ele e ele seria uma grande nação. E Abraão, ele tem um filho chamado Ismael. No capítulo 17 de Gênesis, Deus ele volta novamente com Abraão e diz: eu estou fazendo uma aliança contigo. Eu vou te fazer de uma grande nação. Tu vais ser frutífero, eu vou te multiplicar pela terra. Abraão ele diz: tomara que Ismael ele viva muito, porque Sara não pode ter filho. E Deus ele diz: eu não vou fazer de Ismael, eu não vou fazer da filha de Agar, eu vou fazer a partir de Sara. Aleluia! Tu buscastes as vias naturais, mas eu quero fazer da forma sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que em Gênesis 17, o versículo 18 e 19, Deus ele vai dizer para Abraão: e disse Abraão a Deus: quem dera que vive Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança. Louvado seja Deus. Abraão queria fazer de uma forma, mas Deus falou: a forma que eu quero fazer é bem melhor e é bem maior. Você quer experimentar das coisas naturais, mas eu quero que você experimente das sobrenaturais. Louvado seja Deus. E muitas das vezes é isso que nós queremos para a nossa vida. Estamos acostumados a viver no natural. No início da mensagem eu perguntei se eu estava diante do povo pentecostal, porque o povo pentecostal ele acredita no sobrenatural, aleluia, porque ele cria num Deus sobrenatural. Tem gente que na enfermidade vai logo para o remédio, vai logo para o doutor, e tem que ir para o remédio, tem que ir para a consulta, tem que ir para a medicina, mas não pode esquecer do Deus, aleluia, que é mais poderoso do que a medicina. Não pode esquecer do Deus que é médico dos médicos, que vai além do que aquilo que a medicina pode fazer. Não pode esquecer que quando a medicina falha, ele continua funcionando e fazendo milagres. Deus não é o último recurso, Deus tem que ser o seu primeiro recurso, aleluia. É nesses momentos que nós colocamos a nossa fé em ação, porque a fé ela é vivida nas atitudes práticas que nós colocamos no nosso dia a dia. É naquilo que você não consegue fazer no seu trabalho, é naquilo que você não consegue fazer na sua faculdade, é aquilo que você não consegue resolver na sua casa. É simples, é pequeno, mas você não consegue, então você coloca para aquele que é mais poderoso e aquele que pode fazer no seu lugar. Aleluia! É por isso que Tiago capítulo 2, versículo 27 vai dizer que assim como
viúva. Tu serás sustentado por uma viúva. E quando ele chega lá, ele se depara com aquela mulher, imagina eu semblante triste, pergunta para ele, fala para ela, traz por favor para mim um pouco de água. E aquela mulher vai e traz água para ele, e depois ele diz, agora traz para mim um pouco de pão. E ela diz, agora complicou, porque eu só estou aqui com um pouco de farinha, estou aqui com um pouquinho de azeite, estou pegando aqui os gravetos, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois nós morreremos. O plano já estava formado, o pensamento dela era esse. E Deus ele fala por meio do profeta, vai, faz o que tu tens planejado, mas primeiro faz para mim, e depois tu faz para ti e para o teu filho, porque eu te digo que em nome de Jesus, aleluia, a farinha da tua botija não vai acabar, e nem o azeite da vasilha vai encerrar, até o dia que o Senhor vai te sustentar. Os teus planos são esses, mas os planos de Deus são outros, aleluia. É muito bom, irmão, quando nós temos planos falidos. Esse aqui é um plano falido, plano de derrota. E em nome de Jesus chegou. Eu trouxe você aqui essa noite para te dizer que eu tenho um plano melhor, eu tenho um plano maior. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Elias ele vai dizer para aquela mulher, 1 Reis 17:16, da panela da farinha não se acabou e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por meio do ministério de Elias. Louvado seja Deus. Quem sabe um dia você vai dizer, naquele culto que eu estava, Deus ele falou comigo, eu estava planejando de uma outra forma, mas Deus naquela noite me falou que ele tinha planos melhores, e por isso que hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Se eu fosse você, eu sempre digo isso, quando Deus ele tem uma promessa para você, e quando Deus ele está anunciando o milagre que ele vai fazer na sua vida, não espere se concretizar, já vai adorando desde agora, já vai exaltando desde agora, já vai adorando o nome do Senhor, porque só adora quem crê. Não espera acontecer para crer. Gideão, quando ele estava naquele vale e ele viu aqueles dois soldados do exército inimigo, um dizendo para outro, contando o sonho que o outro tinha, e eles concretizando, isso não é senão outra coisa, a espada de Gideão sobre nós. Naquele momento, Gideão saiu de lá e começou a adorar o Senhor. Ele não tinha nem começado a guerra, mas ele já tinha adorado, porque ele cria que Deus já tinha dado o milagre e já tinha entregado a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também eu creio que hoje eu estou saindo daqui mais abençoado do que eu entrei. E eu creio que você também está, porque os planos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos. Louvado seja Deus. É interessante porque não só nós fazemos planos, mas muitas das vezes outras pessoas fazem planos para nós. E pensam que os planos delas vão se concretizar em relação à nossa vida. Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, aleluia, seja na sua casa, na sua vizinhança, seja no lugar onde você está, tem pessoas fazendo planos a respeito da sua vida. Foi assim com um homem chamado José. José, os seus irmãos montaram um plano para acabar com a sua vida. Naquele plano dos irmãos de José, eles venderam José para o Egito, venderam o próprio irmão. No plano deles, eles pensaram, agora sim, nunca mais nós vamos ver José. Agora sim, José, nunca mais ele vai ser um atrapalho para a nossa vida. Nunca mais José, ele vai estar aqui nos incomodando. O nosso plano deu certo, mas na verdade, os irmãos de José eram apenas instrumentos para um plano maior, que era o plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos a história, que quando José chega no Egito,
E ele está diante, depois dele passar pela casa de Potifar, depois dele ser preso, depois dele Deus usar ele para revelar sonhos, depois de Deus usar ele para revelar o sonho de Faraó, depois de Deus ressaltar ele a governador do Egito, ele se depara com a sua família e com seus irmãos. E naquele momento José lhe declara: assim não fostes vós que me enviastes para cá, não foi o plano de vocês, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Aleluia! Tem gente que está fazendo um plano para ver você derrotado e na verdade esse plano vai te exaltar. Tem gente que está fazendo um plano para te ver envergonhado e esse plano vai te honrar. Aleluia! Porque os planos de Deus são maiores, irmãos. É por isso que vale a pena confiar. É por isso que vale a pena descansar em Deus. Aleluia! E também existem nações que têm planos. As nações fazem planos, os chefes de Estado, os governadores, as autoridades. Assim também era Israel. Israel tinha um plano. Enquanto Israel estava debaixo do jugo romano, ele ainda tinha uma esperança, chamado Messias. Eles esperavam o Messias. Eles esperavam o libertador de Israel. Na concepção dos judeus, eles esperavam aquele que iria livrar, iria governar Israel. Em João capítulo 1, versículo 45, Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele disse: achamos, enfim achamos aquele que vai reinar sobre nós. Até as autoridades, Herodes ficou preocupado. Mateus capítulo 2, versículo 3. Talvez pessoas chegou aquele que vai tomar o meu lugar. Chegou aquele que vai tomar o meu reino. Até depois que Jesus morreu, o pensamento deles ainda estava equivocado. Em Lucas capítulo 24, versículo 21, os dois discípulos no caminho de Emaús vão dizer: e nós esperávamos que fosse ele o que ia remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram. Eles estavam pensando, para que você entenda, que Jesus ele ia vir, ia ser um revolucionário, ia tomar o governo, agora ele ia reinar sobre Israel. Eles pensavam no pensamento deles, Jesus ia tirar ele da opressão romana, Jesus ia tirar ele do governo romano. Mas os planos de Deus, aleluia, são maiores do que a gente pode imaginar, são maiores do que a gente pode pensar. Jesus não veio para tirar eles debaixo do governo romano, não. Jesus, por meio do seu sangue, ele veio para nos tirar debaixo, aleluia, da opressão maligna. Jesus, ele veio para nos tirar das garras do inimigo. Jesus, ele veio para nos tirar debaixo do jugo da morte, do jugo de condenação, aleluia. O homem, Jesus veio. Jesus, por várias vezes, ele falou: se eu quisesse, eu orava, eu pedia, e miríades de anjos vinham aqui e me obedeciam. Jesus mesmo ele falou em João capítulo 18, versículo 36: o meu reino não é deste mundo. O meu reino
muito bom ter casa, é muito bom ter casa na praia, é muito bom ter conta no verde, cartão de crédito, é muito bom tudo isso, irmão. Mas Jesus tem coisas muito maiores. Glória a Deus. Não se espante quando você vê absurdos aí pela rede social sobre a nossa nação, sobre o mundo. Como o povo de Deus ele tem sido de forma minuciosa, moderna, oprimido. A injustiça tem operado sobre o povo de Deus. Não se espante, simplesmente porque nós somos estrangeiros aqui. Nós somos apenas estrangeiros, a nossa pátria não é aqui. Aleluia. Jesus ele foi preparar lugar para a gente, aleluia. Jesus ele veio nos buscar para nos levar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus ele tem para nós é muito melhor, é muito maior do que aquilo que nós podemos pedir para Ele. Fique de pé essa noite. João capítulo 4, versículo 22, Atos 10, 11. A nação de Israel pensava que a salvação era só para eles. Porque a salvação vinha dos judeus. E pensavam que a salvação era só para eles. Mas os planos de Deus eram muito maiores, eram muito melhores. Englobava não só a nação, englobava toda a humanidade. Englobava todos os continentes, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não sei se você tem murmurado, se você tem ficado chateado com as coisas que não tem dado certo na sua vida. Se você veio aqui essa noite, é porque Deus está falando, isso que não deu certo, isso que não se concretizou, isso que não aconteceu, é porque o que eu tenho para você é melhor. Glória a Deus. Aleluia. O que eu tenho para você é muito maior. Aleluia. Quando se concretizar, você vai lembrar. Mas não espere se concretizar, apenas vai confiando, apenas vai, aleluia, acreditando, apenas vai entregando para Deus. Jesus, conduz os meus pensamentos. Que eu não venha pensar em coisas que o Senhor não dá, que eu não venha fazer projetos de coisas aonde o Senhor não vai aprovar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez o seu pensamento era: eu vou largar, Senhor, isso que o Senhor colocou na minha mão. Eu vou partir para outra coisa. Eu vou fazer outra coisa. Vou mudar o plano. Jesus está falando hoje para você. O que eu tenho para você é maior e é melhor. Apenas continua confiando. Continua acreditando. Fica tranquilo. Aleluia. Deixa eu tomar o controle da tua vida. Você já tentou tantas coisas. Você fez de tantas formas e não deu certo. Agora deixa eu fazer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor essa noite. Glorifique o nome do Senhor essa noite. Aleluia. Que tudo podes, nenhum dos teus planos pode
Aquilo que o Senhor tem de melhor para mim, eu sei que é melhor. Se você quer tomar a decisão de aceitar Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus, e venha até na frente que nós queremos orar por você. Os planos de Deus são maiores e melhores, mas Ele só vai realizar esses planos, Ele só vai realizar esses sonhos se nós temos a Ele a legalidade. Se você tomar a decisão hoje, aleluia, Jesus Ele vai começar a cumprir os planos dele na sua vida. Se tiver alguém nessa noite que sabe que precisa consertar a sua vida, fazer uma nova aliança com Jesus, renovar a sua aliança com Jesus, saia do seu lugar. Jesus, você não veio a esse mundo à toa. Você não veio a este lugar à toa, aleluia. Nada é por acaso. Deus está falando com você. Deus Ele quer transformar a sua vida. O Espírito Santo quer transformar a sua vida nesta noite. Você só tem duas opções e aqui eu finalizo. Ou você sai daqui do jeito que você entrou, do jeito que você está, ou hoje você toma uma decisão de mudar e de viver uma vida diferente com Jesus. Mas precisa da sua decisão, você que decide. Nós vamos adorar mais uma vez ao Senhor. E se você quiser tomar essa decisão, Jesus Ele está aqui, aleluia. Jesus está aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és grande, Jesus. Tu és maravilhoso. Deixa o Espírito Santo agir. Dá uma chance para Deus, aleluia. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Pois A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para mudar a vida daquele que crê. Aleluia. Está alegrando o céu neste momento. Porque uma decisão. Pai, neste momento, Senhor, nós apresentamos ao Senhor. Aleluia.